Como é que funciona a falta disciplinar? Falta disciplinar é falta de disciplina. Se tiver uma falta disciplinar cometida por um preso definitivo ou provisório, ou quem está em restritiva de direito, ou quem está em regime aberto, esta falta tem que ser apurada. Falta disciplinar. Quem apura? A autoridade administrativa. Como a gente sabe disso? Porque o artigo 47 disse. Como apura? Apura através de um PAD, de um procedimento administrativo disciplinar. E o que é que a autoridade administrativa conclui quando ela apura? Imagina, doutora Maria, doutora Sandra, doutor Jamil, que o seu filho cometeu uma falta, teimou, cometeu uma indisciplina. Você vai apurar esta indisciplina. Mas quem foi que brigou na escola com o coleguinha? Ah, eu briguei, não devia ter brigado. Ou ele quebrou alguma coisa dentro de casa. Foi uma indisciplina. Jogou videogame na hora que não devia, não fez a tarefa. É uma falta de disciplina. Você vai apurar esta indisciplina, ver qual foi o fato cometido, quem cometeu e vai aplicar uma sanção disciplinar. Se o seu filho for um adolescente que já tenha idade para ser responsabilizado pela legislação, ou um jovem adulto de 18 anos. Se você, na hora de apurar este ato de indisciplina, perceber que, na verdade, ele cometeu um crime, ele não estava só usando maconha, ele estava vendendo. Seu filho é um traficante. Você vai denunciar este crime para a autoridade. Claro que eu estou dando um exemplo exagerado. É assim que a autoridade administrativa faz. O preso comete um ato de indisciplina. A autoridade administrativa apura. É falta leve? É falta média? Ela mesma corrige. É uma falta grave? Avisa para o juiz. Porque não vai bastar só ela corrigir, só ela aplicar as sanções disciplinares. Ela tem que avisar o juiz. Então vamos começar a pensar numa coisa que vai mudar o seu entendimento. Uma falta disciplinar, olha, isso eu vou repetir 10 mil vezes se for preciso, porque vocês têm que entender. Uma falta disciplinar cometida é apurada pela autoridade administrativa. Se for leve e média, ela aplica as sanções previstas em lei. Se for grave, ela aplica sanções e avisa o juiz da execução penal. Se forem faltas leves, médias e graves, que teve uma sanção administrativa, você tem para quem espernear? Se você não concordar, tem. Você pode interpor recurso dentro do próprio organograma administrativo ou você pode recorrer ao juiz. Agora, se a falta for grave, ela é uma falta com dupla sanção. E aí você vai entender tudo o restante sobre prescrição, sobre tem que ter PAD ou não tem que ter PAD. Se a falta for grave, ela gera sanção administrativa e gera sanção penal. O que é a sanção administrativa? Ela pode ser aplicada pelo diretor do presídio, pela autoridade administrativa. Pode ser advertência, repreensão, suspensão de direito, perda do direito de trabalho externo, isolamento. O diretor do presídio, a autoridade administrativa, não pode aplicar as sanções penais. Regressão de regime, alteração da database, perda de dias remidos. Isso impacta direto na liberdade.
Se impacta na liberdade, é sanção penal. Se é sanção penal, só o juiz aplica. É isso mesmo, doutor Jamil. Uma falta grave gera sanção administrativa e gera sanção judicial. E aí você entende a briga entre o tema 941 do STF e a súmula 533 do STJ. Tem que ter PAD ou não tem que ter PAD? Toda infração disciplinar tem que ter uma apuração. Toda vez que o seu filho fizer uma indisciplina, você tem que apurar para saber se é uma disciplina leve, média ou grave. Se for grave, tão grave que você não consegue corrigir sozinho, você comunica à autoridade policial. Ou o diretor do presídio comunica o juiz. Na falta grave, você tem diferentes apurações. Uma falta grave é apurada administrativamente e o seu cliente vai receber sanção administrativa. E ela é apurada também judicialmente e ele vai receber sanções penais. Só pelo juiz. Quando o tema 941 do STF diz assim, olha, que a oitiva de um condenado em juízo da execução penal, na audiência de justificação, realizada na presença de defensor e do MP, afasta a necessidade de prévio PAD, supre a ausência ou a insuficiência de defesa técnica no PAD, para apurar falta grave durante o cumprimento de pena, para aplicar sanção penal. O tema 941 fala de sanção penal. Não precisa de PAD para o juiz apurar a falta grave. O PAD é como se fosse um inquérito para apuração da falta grave judicial. Outra coisa são as sanções administrativas. Aí entra a súmula 533 do STJ, que diz tem que ter PAD. Para aplicar sanção administrativa, tem que ter PAD. E aí se divide a sua defesa. Aí se dividem os prazos prescricionais. A sanção judicial por falta grave, a sanção penal, prescreve em 3 anos. A sanção administrativa por falta disciplinar, seja leve, média ou grave, a sanção administrativa, ela vai prescrever de acordo com o prazo previsto no regulamento do estado onde seu cliente estiver preso. Podem ser 90 dias, pode ser que ele tenha 60 dias para realizar o PAD, pode ser 30 dias. Não confunda prescrição da pretensão administrativa, a apuração administrativa da falta disciplinar, aplicação das sanções administrativas com prescrição da pretensão punitiva penal, apuração judicial da falta grave.